Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 31 de maio, por volta de 10 horas da manhã, acredito eu. E vamos a mais um vídeo no canal da Família Brasileira, falando com Deus. Deus nessa manhã profetiza, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção na vida do povo de Deus. E, como de costumes, vamos continuar aí com nossos estudos em relação aos dons do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, vai falar sobre alguns dons, e um deles é o de profecias, que é o qual nós vamos estudar um pouco sobre ele, né? Levaria muito tempo, porém eu vou tentar resumir em 20 minutos aproximadamente, que é a duração do vídeo, porque mais que isso, de repente, pode ser que as pessoas não queiram acompanhar até o final. Mas uma coisa eu bem sei, que aquele que ouvir, que aquele que procurar aprender mais de Deus, Deus vai abençoar, ele será cheio de sabedoria e conhecimento. Espero que o Espírito Santo, espero não, com certeza, ele vai falar através de mim agora. Coisas que você não sabia, você vai passar a saber, inclusive eu também, porque eu dou livre acesso ao Espírito Santo para usar minha boca nesse momento. E vos salvo desde então com a graça e paz do nosso Deus, para que então você tenha um dia aí abençoado, porque sem a paz dele não tem como você ter um dia tranquilo, embora há tantas tribulações que nós temos durante o dia, tantos problemas que nós temos e muitos nós mesmos criamos, né? E depois temos que resolver aquilo que nós criamos para nós mesmos. Pois bem, profecia. Paulo, vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, 10, não é necessário, porque eu creio que você já andou lendo isso já, senão você vai lá e lê, está lá, 1 Coríntios 12, 10, sobre profecias. No 22, do 1 Coríntios 14, vai falar o seguinte, olha Paulo falando. De sorte que as línguas, né, são um sinal, dom de línguas são um sinal, não para os fiéis, para aqueles que estão ali, mas para os infiéis. E profecia não é para os infiéis, mas para os fiéis. O dom de profecias. O dom de línguas, para um estranho, é um sinal. Porém, o de profecia não é para o estranho, porém para aquele que é fiel. Fica atento a essa palavra, fiel. Vamos ler um pouco mais para entendermos mais, já que me deu vontade de fazer isso agora. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrarem um indulto ou infiel, não dirão porventura que estáis loucos, porque não compreendendo nada daquilo que está sendo dito, pois estão todos falando em línguas estranhas, daquela farofa toda ali. Mas, se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado, porque a profecia, ela não é um dom de revelação ou de línguas estranhas que vem diretamente do alto, por exemplo, tá? E vem um intérprete, não, já é um pouco diferente. Você vai falar com a sua própria língua, para que então aquele que está chegando, que está entrando, possa entender, e deles é revelado o segredo do coração, aí onde ele entende. Às vezes você assiste, por exemplo, alguns vídeos por aí, e você fala, poxa, esse pastor está falando comigo. Um exemplo que eu estou dando seria basicamente isso, só te dá uma noção mais ou menos do que eu estou te falando, tá? Na sua própria língua, você está entendendo, mas dá a impressão que ele está falando com você. Os 25. Os segredos do seu coração serão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Paulo falando sobre o dom de profecias. O dom de profecia, ele é para o povo de Deus, e não para aqueles que não servem a Deus. Por quê? É como Paulo falou, é para os fiéis, e não para os infiéis. Tá?
Não é difícil que eu faça um vídeo aqui profetizando, por exemplo, como no momento tem pessoas fazendo isso, né? Profetizando, por exemplo, que o Brasil vai ser um país escravo, que o Brasil vai sofrer nas mãos dos governantes, que o Brasil vai vir mais epidemias, que o Brasil vai vir tsunami, o Brasil ou qualquer outro país que seja. Eu não preciso ser um profeta para poder profetizar isso para um país ou para uma nação, porque essas coisas já foram profetizadas pelo Senhor Jesus Cristo. É necessário que isso aconteça. Precisa acontecer para a volta dele. Se eu, por exemplo, começar a orar para que Deus venha abençoar a terra, para que Deus venha abençoar as nações, um exemplo, para que tudo venha melhorar e ficar às mil maravilhas, para um bom entendedor, eu estou orando para que Cristo não volte. Certo? Porque Cristo vai voltar no período de tribulação e não no período de paz. Pois bem, teremos 7 anos de tribulação, sendo eles 3,5 considerado paz por conta do governo, e depois mais outros 3 anos e meio de grande tribulação, que aí seria, no caso, a volta do Senhor Jesus, né, nesse período. Então, não tem por que tudo melhorar, porque a própria palavra vai dizer, quando estiver tudo muito tranquilo, tudo muito em paz, então fica atento. Fica atento, porque está chegando a hora da grande destruição, está chegando a hora do arrebatamento, palavra do Senhor Jesus. Fica atento. Então não precisa ser um profeta para profetizar que o país vai ficar lá mais para frente, vai ficar horrível, vai ficar difícil de se viver aqui, porque o mundo jaz no maligno. Não tem por que melhorar, não tem sentido nas coisas melhorarem. Se as coisas melhorarem, então ele não vai voltar. Então, peraí. Então, se a gente ora para que as coisas venham melhorar, no todo, no geral, em tudo, que venha ser tudo abençoado, por exemplo, continue a bagunça que está, os funks, toda essa baderna, prostituição, toda a sujeira, toda a imundície, todo esse povo vivendo no submundo aí das drogas. Então, se eu orar para melhorar a situação, o povo vai continuar do jeito que está. Quando foi que o povo de Deus se voltou para Deus no passado? Foi quando o profeta veio e fez uma oração bonita? Ou foi quando o povo foi castigado, que passou a entender e passou a ver que estava errado e se voltou para Deus, para que então Deus melhorasse a situação dele, do povo dele, e não no geral? Porque é um povo escolhido e é um povo que não é escolhido. Porém, Deus tem chamado a mim e a você para segui-lo. E, felizmente, está no meu querer ou não querer servir a Deus. Ele tem chamado a todos. A Bíblia vai dizer que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. E eu vou formular essa frase. Todos são chamados, porém poucos são escolhidos. Por que todos? Porque a palavra, ele diz, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda parte, a toda criatura. Ou seja, chamai a todos, porém poucos serão escolhidos. Porque nem todos querem sacrificar. Porque nem todos querem dar ouvido à voz de Deus. Mas se eu profetizo na igreja, como Paulo falou, e chega alguém que é infiel e indulto e é revelado o segredo do coração daquela pessoa, ela vai entender que ali está Deus. Ela vai entender que ali realmente é um lugar diferente. Ela precisa começar a aprender mais dessa pessoa que o pastor está falando, que o bispo está falando, que o diácono, que o presbítero está falando a respeito disso. É revelado o segredo do coração dessa pessoa. E quem revela é o mesmo que cura. O Deus que revela é o mesmo Deus que profetiza a cura. Lembra da profecia do Vale dos Ossos Secos, por exemplo? Aqui foi um recado para o povo de Israel. Foi uma visão de Ezequiel, né? Foi um recado. Eu não vou falar a respeito disso, que vai ficar muito longo e é bem complexo. Mas você vê que Deus falou, profetiza. Porque a profecia só ia se cumprir de bênção depois que o povo se consertasse diante de Deus. Então, se eu tenho que orar, eu não tenho que orar para que Deus venha, não posso dizer, melhorar a terra em si, porque isso aqui não tem mais jeito. Tá? Não pode ter mais jeito, essa é a grande realidade. Eu tenho que orar para que Deus guarde o povo dele. Para que Deus faça com que o povo dele venha prosperar numa terra escassa, como está os dias de hoje, numa terra complicada, como está o dia de hoje.
Assim como Isaac prosperou numa terra seca, você vê que ele era de Deus, ele prosperou num lugar que não tinha como prosperar. Foi lá que ele prosperou. Esse é o nosso Deus. Ao ponto de que o rei falou, poxa, não dá mais para você ficar aqui, você está maior do que eu. Vai para outro lugar, porque você está maior do que eu. É assim que Deus faz com o povo dele. Menosprezando os demais? Não. Falando para os demais que ainda há uma chance de que eles se voltem para Deus. Eu não falo só também relacionado à vida financeira. Eu falo principalmente a uma vida tranquila de paz. Porque tem tantos milionários que não servem a Deus, não está nem aí para as coisas de Deus. São tantos estudiosos e cientistas que nem creem em Deus, por conta do estudo, é lógico, né? Por conta de uma, como eu posso dizer, como eu posso explicar, de um sistema que o prendeu, tá? E ele está preso até o dia de hoje, escravo desse sistema, crendo que só existe um sistema, tá? E não existe um Deus que pode mudar a história da vida dele. É rico, mas é depressivo. É milionário, porém tem um casamento destruído. Tem tudo aquilo aos pés deles, mas não tem felicidade, nem sequer salvação da alma. Que valor tem essas coisas? Como se explica um milionário colocar a corda no pescoço e se enforcar? Como se explica um milionário pular de um viaduto e se matar? Como se explica essas coisas? Falta de paz, falta do Espírito Santo dentro dessa pessoa. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse a esses milionários e bilionários, porque eles vão parar e refletir, embora que eles já sabem dessas coisas também. Dentro de quatro paredes é uma outra realidade. Essa é uma grande verdade. Você vê que Samuel, o profeta Samuel, quando o rei Saul estava procurando, para quem conhece a palavra de Deus, né, procurando as jumentas do pai e tal, e havia uma profecia sobre Samuel antes de ser rei, que ele receberia o Espírito Santo, seria transformado em outro homem, que depois que o Espírito Santo descesse sobre ele, tudo o que ele colocasse, proposto no coração dele ia dar certo, porque ele tinha o Espírito de Deus. Mas antes disso, você vê que ele estava procurando o profeta, simplesmente para mostrar, né, o caminho, qual que era o caminho que ele deveria seguir para encontrar, para voltar, na verdade, né, para encontrar a jumenta e voltar para casa, tal, etc, essas coisas. E o caminho, se você quer saber qual que é o caminho é o Senhor Jesus. Ele tinha um objetivo de outras coisas, ele nem sabia que iria ser um rei, ele nem tinha isso na cabeça, tá? Estava tudo preparado, mas isso não é o assunto, eu quero que você entenda isso. Ele procurou o rei com interesses, e na época chamava até vidente, né? O rei não, desculpa, o profeta, e na época chamava até vidente, porque o que é profecia? É você falar as coisas antes que elas aconteçam. Isso é profecia, é você profetizar na vida de alguém, é você profetizar contra uma nação, é você profetizar contra um povo, que foi o que aconteceu sempre no passado. E as pessoas chamavam no passado de vidente, porque o vidente tinha esse poder, né, de falar aquilo que vai acontecer. Porém, o falso vidente, o falso profeta, como também tem no dia de hoje, o que trabalha com magia negra, são falsos profetas. E outra série de pessoas que são falsos profetas, que não profetizam porque vêm de Deus, mas porque vêm de si. Porque muitas vezes profeciam, sai de pessoas que não têm Deus com ódio, porque ela quer que aconteça aquilo que ela quer e não aquilo que Deus quer. Mas, como eu falei, a profecia é para os fiéis e não para os infiéis. Lembra da profecia de Joel 2,28, por exemplo, do Espírito Santo, que desceu lá em Atos 2, Joel 28, né? Joel 2,28, teve a profecia, já aconteceu lá em Atos 2 ali, no dia de Pentecostes. Pois é, foi uma profecia para quem? Para o povo fiel, para o povo de Deus, não foi uma profecia para o povo do mundo. É tanto que o mundo, quando estava naquela festa, o povo do mundo achou estranho aquele barulho, aquelas coisas diferentes. Pessoas falavam em línguas e uns diziam, ué, por acaso estão embriagados, como Paulo acabou de falar, se todos falassem língua, então as pessoas não vão entender, é um sinal. Mas que sinal? Do que se trata? Como também profetizavam e falavam das grandezas de Deus. Ali foram derramados todos os dons naquele momento. Só que ainda não havia um controle deles ali para poder distribuir aqueles dons da forma correta. Isso aconteceu com o tempo. Mas ali também aconteceu naquele dia para que fosse manifesto o poder de Deus na terra. E cumprisse a profecia de Joel 2,28 para os fiéis, para aqueles que ficaram em Jerusalém, esperando até que do alto viesse ser cheio de poder, conforme o Senhor Jesus determinou. Vai e permanecer em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder do Espírito Santo.
Eu não posso profetizar na tua vida sem te conhecer. Deus não vai me dar nenhuma profecia ao teu respeito se eu não te conhecer. Isso é impossível. Eu não te conheço. Deus pode até me revelar algumas coisas, né? Mandar ir até algum lugar, fazer tal coisa, isso Ele pode fazer. Mas eu não posso profetizar sem saber se você é fiel ou se você não é fiel a Deus. Porque a profecia é para aquele que é fiel a Deus. E a língua é um sinal para o estranho ficar curioso e querer saber mais sobre aquilo. Mas a profecia só passa a valer na vida dele depois que ele se entrega para Deus. Se eu tenho o poder de repente revelar na vida de alguém que está enfermo, o mesmo Deus que revela é o mesmo Deus que cura na hora. É só para glorificar esse Deus maravilhoso. Então, vamos agora, quer ver? Está aqui, só para você ver, 1 Samuel. Tá, que estava falando, vamos ver aqui. Está em 1 Samuel 9, 6. Ó. Porém, ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, e o homem honrado. E tudo quanto diz, sucede, ou seja, acontece. Infalivelmente. Vamos agora até lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. E se você for falar hoje, você está sofrendo aí, está angustiado, não sabe o que fazer da sua vida, e você não sabe qual o caminho seguir, de repente você conhece, tem alguma igreja aberta, quer procurar um pastor, que é considerado um profeta de Deus, é um homem de Deus, de repente não tem o dom de profecias, porque profecias é um dom, ou você tem ou você não tem, como qualquer outro dom. Você não pode profetizar se você não tem. É um dom que o Espírito Santo ele vai te dar para você profetizar. Você vai ter que ter ouvido sensível para ouvir a voz de Deus e ter uma boca realmente que obedeça, para poder transmitir a profecia na vida daquela pessoa. Mas se você precisa de ajuda, está necessitado, vai até uma igreja. Ouça aqui a minha palavra, que falo mediante a palavra de Deus. Porque Deus tem um recado para você. Se você mudar a sua história, para que você venha mudar a sua história, você tem que se entregar para Ele. E se você tem esse desejo, já cansou de sofrer, não aguenta mais, então se entrega para Deus. Que é a profecia que está na boca do homem de Deus, do profeta, vai acontecer na tua vida. E com certeza Ele vai profetizar, porque se você passa a ser fiel, então Deus passa a falar com você. Tudo que está aqui de promessa é para você que é fiel. E não é para o infiel. Não teria lógica que Deus abençoasse o infiel e aquele que é fiel fosse amaldiçoado ou desmerecido. A menos que o fiel não fosse mais fiel, tornasse a ser infiel. Assim como aconteceu no passado, o povo de Deus sofreu amargamente, muitas vezes foi por conta da infidelidade e idolatria a outros deuses. Foi por conta da desobediência a Deus. E toda vez que viu uma profecia de destruição para Israel, tal acontecia. Porque o povo estava em pecado, o povo estava no erro. E quando o povo se consertava, então a profecia vinha de volta. Ó, assim. Deus está mandando dizer que vai acontecer isso, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, vai viver numa terra farta. Mas por quê? Depois que o povo se consertar com Deus. Então a profecia não vai ter valor nem para mim e nem para você, se for infiel a Deus. A profecia só vai ter valor para mim e para você se nós formos fiel a Deus. É isso que eu queria falar para você nesta manhã. Já são 19 minutos aqui. Eu tenho que terminar. E peço que medite aí na palavra de Deus, em 1 Coríntios 14, de preferência, que vai falar um pouco sobre isso. Acho que eu pedi da outra vez que meditasse neste capítulo desse livro de 1 Coríntios, porque ele é muito forte. Ele fala claramente como que deve usar o dom dentro da igreja. E não ficar profetizando na vida de um e de outro. Eu profetizo que vai acontecer isso. Espera lá, a profecia às vezes nem vem de Deus. Deus nem te revelou se aquela pessoa é fiel a Ele ou não, se vai profetizar na vida dela. Ou você vai profetizar na vida de uma pessoa que não serve a Deus, a derrota na vida dela.
derrota já existe na vida dela. Não é obrigado a ser profeta para profetizar a miséria na vida dela. Ela já tem. Isso é claro. Profecia é coisa séria. Se você tem, você profetiza. Se você não tem o dom, fica calado. Usa aquele que Deus te deu para um bem maior, como diz a própria palavra de Deus. O Espírito é o mesmo. Os dons são vários. O Espírito é o mesmo. Porém, é dado a cada um conforme a necessidade da igreja. Você não vai ter todos os dons. Você ficaria sobrecarregado, ficaria louco com tanta coisa na sua cabeça. Então, se Deus te deu, você usa sabiamente. Mas saiba, não precisa profetizar para o mundo que ele vai se destruir. Isso aí está claro. O Senhor Jesus profetizou já há quase 2000 anos, né? Já foi, aconteceu essa profecia. Nós estamos só agora vendo ela se cumprir. E temos que orar a Deus para que Deus possa guardar o povo dele. Guardar. Ele não guardou no Egito, lá no meio das pragas, ele não guardou, não separou ali. Então que ele venha guardar agora também. E deixa o pau quebrar. Porque o poço vai se converter, o poço vai buscar Deus se o pau quebrar. Se a madeira empenar no lombo. Essa é a grande realidade. Você acha que não vai se converter a Deus com tudo bom? Todo mundo com emprego, com dinheiro para farrar, beber, bagunçar, fazer funk, se prostituir, fazer tudo que não presta? Você acha? Qual a dificuldade de entender isso? Então vamos orar para que Deus abençoe e guarde o povo dele. E vamos orar para que Deus chame esse povo que está aí fora. Para parar de sofrer. Mas para que Deus venha chamar ele vai ter que padecer, vai ter que sofrer primeiramente por ser infiel. Eu vim porque precisei, ou seja, pela dor. Muitos dos que estão me ouvindo agora se voltaram para Cristo, ouviram a voz de Deus porque Deus chamou, por conta da dor, porque queria alguma coisa de Deus. E os demais foram, você acha que vai vir como? Pelo amor ou pela dor? É pela dor. E Deus sabe o que está fazendo. Se Ele está colocando tudo isso para que as pessoas venham ter dor, que não está tendo ainda, que eu não estou vendo, a bagunça continua do mesmo jeito, então significa que coisas piores virão. Mas Deus vai guardar o povo dele. Não do laço, mas dentro do laço, para que haja testemunho. Porque aquele que é guardado do laço não tem testemunho, mas aquele que é guardado dentro do laço, esse dá o testemunho verdadeiro. Assim como Ananias, Misael e Azarias, assim como Daniel, assim como tantos outros homens de Deus que foram guardados dentro do laço e Deus foi glorificado. E você vai ser guardado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu irmãozinho de fé, dentro do laço. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã aí com mais um vídeo no canal Falando com Deus, no canal da família brasileira. Compartilhe, divulgue e leve a palavra de Deus ao máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo na vida do fiel uma semana abençoada. Porque para nós o viver é Cristo e até a morte para nós é lucro, porque sabemos para onde vamos, pois não somos aqui. E quando a gente partir, vamos tão somente para casa. Que Deus abençoe.